E aí, gente, seja bem-vindo para mais uma aula de matemática, nossa 17ª aula, tá? E estamos continuando ainda o capítulo 7, triângulos retângulos. Hoje iremos ver um pouco sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, que se inicia-se na página 110. Ok? Vamos lá para a nossa agenda, essa será a nossa agenda de hoje. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. E a gente vai aprender o que é o seno, o cosseno e a tangente de um triângulo retângulo. As atividades que vocês irão fazer serão da página 112 até a página 114. Ok, gente? Mas antes disso, vamos fazer a nossa correção da aula anterior, tá? A aula anterior a gente estudou as relações métricas de um triângulo retângulo. A gente viu que podemos encontrar os valores de um lado de um triângulo através de suas relações métricas, ok? Então vamos lá para a correção das atividades da página 108 e 109. Olha só, gente, ó. Como é que ficaria? Ó? Aqui você tem dois triângulos retângulo, né? Como é que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque um dos ângulos tem obrigatoriamente que medir 90 graus. Tá? Esses dois triângulos retângulos, eles são simétricos, gente. Ok? O que quer dizer essa simetria? Quer dizer que eles têm pelo menos dois ângulos iguais. Ó, dois ângulos iguais. Eles têm dois ângulos iguais. Certo? Então, se ele tem dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Então, eu posso... E se eles são semelhantes, eles são proporcionais, né? Eles são proporcionais. Certo, gente? É como se eu tivesse tirado esse pequeno triângulo desse triângulo maior. Então, como é que ficaria uma relação métrica entre eles? Ele diz o seguinte, ó. Que o lado AC... Qual é o lado AC? Está aqui, ó. AC. Né? Se você fizer uma razão de A está para C, ele é igual ao lado C está para N, tá? Eles têm essa razão de proporcionalidade. O lado A está para C, assim como o lado C do outro triângulo está para N, ok? Fazendo uma multiplicação simples, ó, você tem o seguinte, você diz que o produto entre A e C é igual a C ao quadrado, tá? Então, C ao quadrado é igual a A vezes N. C ao quadrado é igual a A vezes N, tá? Ok? Pois bem, então vamos lá. Em cada triângulo, determine a medida representada por x, né? Então, eu tenho um x aqui, né? Eu tenho um x aqui e tenho um x aqui. Pois bem, vamos resolver primeiro esse daqui. Como é que ficaria, gente? Você vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, quem é o C aqui no caso? O C seria o X, tá? O C seria o X. Então, se você pegar, ó, o X, né, e colocar uma igualdade entre o 12 e o valor que está aqui, qual é o valor que está aqui, gente? Ó? Bom, se daqui para cá é 16... e daqui para cá é 12. Quanto é que fica esse pedacinho? 16. Retirando esse pedacinho aqui, que é 12, eu tenho 4. Então, qual é esse valor aqui? Esse valor ao quadrado, x ao quadrado, é igual a 4 vezes 12. Certo? Não, desculpa, gente. Ó, é 4 vezes 16, né? É que como se esse pedaço aqui fosse esse. E esse maior fosse esse daqui, ó. Ok? Então, o valor de x é o quê? É 16. Aliás, o x ao quadrado é igual ao quê? É igual a 16 vezes esse pedacinho aqui, ó. 4. Tá bom? Esse valor de 12 é só para você descobrir que aqui era para estar um 4. Então, montando a fórmula, você tem, né, x ao quadrado igual a 16 vezes 4. Né, multiplica aí 16 vezes 4.
Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Vamos lá, 16 vezes 4, gente. A gente tem 64, né? E aqui, ó, não é x ao quadrado? Então, se é ao quadrado, você coloca depois da igualdade e vai se formar uma raiz. Qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Logo, pessoal, a medida de x é igual a 8 centímetros. Ok? Opa, negócio para sair. Pronto. Vamos lá para o outro, gente. É a mesma coisa, ó. Apenas o triângulo está invertido, tá bom? Você tem aqui, ó. Você quer descobrir o valor de x. Você não sabe qual é o valor de x, né? Então, como é que você vai fazer? Esse valor aqui, gente, ó, é da hipotenusa, tá? É o valor da hipotenusa. Como é que eu vou saber se é o valor da hipotenusa? O ângulo retângulo. É o oposto a ele, ó. Né? O C não está oposto a ele? Então, é o ângulo retângulo. Então, aqui, ó. Aqui está o ângulo retângulo. Cadê? Aqui está o ângulo retângulo. Qual é o valor da hipotenusa? Raiz quadrada de 143. Gente, ó. Raiz quadrada de 143 vai dar um número quebrado, né? Eu não tenho esse valor. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular o seguinte, ó. Se eu pegar esse valor e elevar ele ao quadrado, eu digo que ele é igual a o 13, que é daqui até aqui, vezes o x, que é esse pontinho aqui, ó. Certo? Que é esse pontinho aqui. Então, eu quero saber quanto é que é o valor de x. É a mesma situação desse daqui, tá, gente? É a mesma situação. Então, vamos lá. 140, raiz de 143 ao quadrado é igual a 13 vezes x, né? Como aqui é o quadrado, pessoal, você vai multiplicar, ó, raiz de 143 vezes raiz de 143. Vai dar igual a quanto? É só multiplicar 143 vezes 143, você tem 20.449. Aí repete o radical. Então, raiz quadrada de 20.449 é igual a 143. Então, você vai isolar esse 143 aqui, certo? Então, isolando 143, você elimina o radical. Como o 3 está multiplicando o x, você colocando para cá, ele vai dividir. Então, se você dividir 143 por 13, você tem 11. Então, x é igual a 11. Tranquilo, gente? Vamos lá para o outro. No pentágono ABCDE, ABDE e BCDF são quadrados. Calcule em seu caderno a medida do lado do quadrado ABCDE. Bom, a medida do lado do quadrado ABDCE, pessoal, é 6. Você vai utilizar o mesmo critério que a gente utilizou agora há pouco. A área do pentágono, pessoal, é 45 centímetros quadrados. Ok? Analise as informações e determine as proposições incorretas a partir das relações métricas no triângulo retângulo apresentado abaixo. Você pode utilizar, pessoal, aquelas fórmulas, essa fórmula. Você pode utilizar outras fórmulas que tem no livro de vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, gente, ó. É logo na página do primeiro exercício. Na 108, tá, gente? Ó, você tem várias fórmulas aqui, ó. Você tem que entender qual é cada letrinha, que eu expliquei na aula anterior. Falei para vocês qual era cada letrinha, né? Porque a junção dele, a gente vai dar o teorema de Pitágoras, tá bom? Vou colocar aqui na aula de hoje. Pois bem, gente, ó. Aí você vai fazer o cálculo das medidas aí do triângulo. Então, aí vamos ver aqui, ó. A alternativa certa, pessoal, é a A. Se M é igual a 3 e N é igual a 2, então H é igual a 5, tá? Quarta questão. Para sustentar o telhado da casa de Jean, foram usadas estruturas triangulares de madeira, como representada abaixo.
Pessoal, ó, aí as medidas elas foram aproximadas para centésimo, né? E que vocês devem usar essa aproximação para realizar os cálculos, ok? Bom, então quantos metros de madeira no mínimo foram usados para construir cada uma dessas estruturas? Você vai utilizar aqui, gente, ó. Foi exatamente, né? Foram usados no mínimo 29,8 metros de madeiras para cada uma das estruturas, certo? Bom, gente, o que é relações trigonométricas no triângulo retângulo? Como a gente estudou anteriormente, as relações que envolvem apenas as medidas dos lados do triângulo retângulo, agora a gente vai estudar, né, as relações que envolvem tanto as medidas dos lados, como também as medidas dos ângulos internos dos triângulos retângulos. Então, na geometria, pessoal, é o ramo que estuda os métodos para calcular as medidas de lados ou ângulos de triângulos, que a gente chama de trigonometria. Trígono, que significa triângulo, e metria significa medida. A trigonometria é a medida dos triângulos, que eles hoje são utilizados, pessoal, em diversos trabalhos, em diversos serviços. E essas medidas, pessoal, dos ângulos internos são chamadas de seno, cosseno e tangente, tá? Então, para iniciar os estudos dessas relações, a gente vai determinar o cateto oposto e o cateto adjacente em relação a cada ângulo agudo de um triângulo retângulo, tá? Então, a gente vai identificar quem é o cateto adjacente e o cateto oposto. Só lembrando, pessoal, ó, adjacente é aquilo que se situa nas proximidades, ou seja, do lado do vizinho, né? Então, se tiver alguém do seu lado, significa dizer que é uma pessoa adjacente, né? Pessoa que está do seu lado, tá bom? É o seu vizinho, ok? A casa do seu lado é a casa adjacente à sua. Deu para entender agora, gente? Tranquilo. Então, no triângulo retângulo ABC, que é esse triângulo aqui, ó, bem comum, que a gente faz, a gente vai dizer o seguinte, ó, que o lado BC é a hipotenusa, ó, que é o lado oposto ao ângulo reto, né? Então, o lado BC, esse lado aqui, ó, é a hipotenusa, né? Esse lado aqui, BC. Certo? É melhor pegar aqui uma canetinha, né? Pega uma canetinha aqui pra gente, ó. Esse lado aqui, a gente vai chamá-lo de hipotenusa. Vou colocar um H aqui. Certo? AB e AC são catetos, gente, ó. AB, aqui, ó, cateto. C de cateto. E AC, a gente também coloca C de cateto, tá? Porém, pessoal, esses catetos, eles têm denominações. Por exemplo, B e C são ângulos agudos, né? Aqui são ângulos agudos. Agudo. E A é um ângulo reto. É um ângulo reto. Ok? Tranquilo? Deixa eu tirar aqui porque tá feio. Pronto. Tomando o ângulo B como referência, ó, o ângulo que a gente vai tomar é esse aqui, gente, tá? É o ângulo B. Aqui vai ser nossa referência. Deixa eu colocar aqui, vai ser nossa... Vou colocar só um R de referência, tá, gente? Vamos ser mais rápido para não perder muito tempo. B e R de referência. A gente vai se basear somente pelo ângulo B, tá? Se eu quiser se basear pelo ângulo C, é o mesmo procedimento, tá? Não muda nada. Só mesmo vai alterar o sistema. Por exemplo, o seno de B é o cosseno de C.
E o cosseno de B é o seno de C, tá? Só muda isso. Então, vamos lá. Então, tomando o ângulo B como referência, o lado AB é o cateto adjacente, ó. AB. Daqui para cá, a gente diz que é o cateto adjacente, tá? Cateto adjacente. E o lado AC é o cateto oposto, esse daqui, ó. AC é o cateto oposto. Então vamos lá. Por que ele chama cateto adjacente? Ele chama cateto adjacente porque o lado AC está do lado, ó, está vizinho ao ângulo de referência. Está vizinho ao ângulo de referência. Deixa eu apagar isso aqui. Tá, gente? Está vizinho ao ângulo de referência. E o cateto é chamado de cateto oposto, por quê? Porque ele está oposto ao ângulo de referência. Ó. Esse cateto está oposto a ele, está do outro lado, ó, né? Tem que ir para o outro lado para ir para ele. Tá bom, gente? Entendeu? Pronto. Então, tomando o ângulo C como referência, o lado AC é o adjacente, ó. Né? Se eu pegar o C aqui como referência, esse lado aqui é o adjacente e o lado AB é o cateto oposto. Agora observe os triângulos semelhantes a seguir. Gente, ó, a partir das medidas indicadas desse triângulo, a gente vai determinar algumas razões, tá? A razão entre a medida do triângulo cateto oposto e o ângulo B e a medida da hipotenusa, tá bom, gente? A hipotenusa não muda, a hipotenusa vai ser sempre essa aqui, ó, que vai de B a C. Pois bem, a gente estudou semelhança de triângulo, então a gente sabe fazer razão entre a medida, né, dos lados do triângulo, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, tem um triângulo maior e eu tenho mais dois triângulos menores dentro dele, ó, tá aqui outro, certo? Vou fazer aqui só para diferenciar. E aqui é outro, tá? Menorzinho. Ok? Deixa eu tirar aqui, que senão não dá pra gente ver o número. Tá bom, gente? Deu pra entender, né? Pois bem, vamos lá. O lado AC, esse lado aqui, ó, AC, a razão entre o lado AC e BC, cadê? BC. BC. A gente diz que é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo B e a medida da hipotenusa, tá? Então, a medida do ângulo oposto dividido pela hipotenusa vai dar 0,6. DE e BE, cadê DE? Aqui, ó, DE e BE, a mesma coisa, gente, ó, que dá 6, né, dividido por 10, é isso? É. O outro foi 9 dividido por 15, dá 0,6. Aqui dá 6 dividido por 10, que dá 0,6. E o outro, pessoal, ó, FG e BG, cadê BG aqui, ó, BG, também é a mesma coisa, dá 0,6. Note, pessoal, que os três triângulos, eles são semelhantes entre si. Por isso, as medidas dos ângulos correspondentes, elas são iguais, tá? Por isso que deu tudo 0,6. E note que os valores obtidos, eles são iguais e chamamos essa razão de seno do ângulo B. E indicamos por seno de B. Então, nesse caso, o seno de B é igual a 0,6. Vamos ver o outro, gente, ó. Razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo B e a medida da hipotenusa, tá? Eu até tinha colocado aqui um triângulo, mas vamos usar o mesmo aqui, ó. Razão do triângulo adjacente, esse aqui, ó, AB, que aqui dá 12, pela hipotenusa, que é 15. O outro, ó, o outro é 8 dividido por 10. E o outro é 4 dividido por 5. Então, vamos lá.
Então, os valores, perceba que deu tudo a mesma coisa, gente, ó. Deu 8, né? 0,8, 0,8 e 0,8, tá? Note que os valores obtidos também são iguais. Então, chamamos essa razão de cosseno do ângulo B. E indicamos por cosseno de B, dessa forma aqui que a gente escreve, ó. Nesse caso, cosseno de B é igual a 0,8. Tá, gente? Então foi que a gente aprendeu que quando a gente tem um cateto oposto dividido pela hipotenusa, a gente tem o seno. Quando a gente tem o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a gente tem um cosseno, tá? E a tangente, pessoal, como é que a gente descobre? A tangente é o seguinte, ó. A tangente é o seguinte, ó. Razão entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente. No caso aqui, temos como referência o ângulo B. Então, quando você pega uma razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente, chamamos essa razão de tangente. Então, perceba, pessoal, que em cada caso, as razões obtidas foram iguais. Isso ocorreu pelo fato de os triângulos retângulos serem semelhantes. Ou seja, a proporção entre as medidas dos lados será sempre a mesma. Certo? Então, todo triângulo retângulo podemos determinar as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente. Tem até uma tabelinha com esses valores que a gente vai ver na próxima aula. Então, tomando o B como referência, pessoal, temos assim, ó. O seno de B é igual à medida do cateto oposto, AB, dividido pela medida da hipotenusa, que é B dividido por A. O cosseno de B é a medida do cateto adjacente a B, dividido pela medida da hipotenusa, que é C dividido por A. E a tangente de B é a medida do cateto oposto a B, dividido pelo cateto adjacente a B, que é B sobre C. Aí a gente tem a tangente. Se a gente pegar o ângulo C como referência, é o mesmo procedimento. Ok? Bom, a origem trigonométrica, pessoal, não se sabe ao certo essa origem, mas acredita que tenha se iniciado com astrônomos babilônios lá no século XIV e XV a.C. E existe registro relacionado à trigonometria no papiro de Rish, né, e em tábuas babilônicas. Tá, gente? Aqui são alguns exemplos. A parte do papiro de Rish e daqui a tábua babilônica. Tem um instrumento que eu quero mostrar para vocês aqui, gente. Ó. Se colocar aí na página do 115. Certo? Bom, o teodolito, gente, ó. Vimos que na trigonometria é o ramo da geometria que estuda métodos para calcular as medidas, né, dos lados e dos ângulos de um triângulo. Suas aplicações práticas elas se estendem, por exemplo, à topografia. O que é a topografia? É a ciência, pessoal, que é responsável pela descrição e representação, né, de terreno, né, de superfície, enfim. Tá? E o instrumento que a gente utiliza para essas aplicações, né, para estudar esse terreno, essa superfície, é o teodolito. O teodolito é um instrumento óptico profissional que ele é usado para medir com precisão os ângulos horizontais e os ângulos verticais. Permite também um cálculo de distâncias, né, de difícil acesso, como a altura de uma montanha, por exemplo. Ele é muito utilizado, pessoal, por engenheiro, cartógrafo, astrônomo e outros profissionais. O teodolito ele é composto basicamente por um telescópio com movimentos graduados, tanto na vertical como na horizontal. E são montados sobre um tripé. Tá? Existem basicamente dois tipos de teodolito, né? O eletrônico e o óptico mecânico. Eles são construídos em torno de 3 eixos. O vertical, o horizontal e o óptico, que é nesse daqui. Geralmente a gente vê muito nas estradas, né, nas rodovias, quando aqueles profissionais, né, estão medindo a topografia do solo. Certo, gente? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Peço que vocês se protejam. E
lembrando que na próxima aula será a avaliação parcial de matemática da terceira etapa, tá bom? Então, estudem, façam as tarefas e até a próxima aula. Boa sorte, tchau, tchau e bons estudos.